Parte 3, aula 3, recapitulando. Principais componentes do hardware. Por enquanto falamos sobre a CPU, onde principais componentes da CPU, unidade de controle, ULA e memória cache interna. Cache interna ou memória cache interna. Vou pular para o segundo item, segundo componente, que são as chamadas memórias. Assim como o cérebro humano, digamos assim, o ser humano, o computador possui memória permanente e memória temporária, ou memórias permanentes e memórias temporárias. Aquelas que armazenam as informações que o usuário deseja que ele armazene, e aquelas que ele utiliza aquelas informações e descarta simplesmente sem ficarem armazenadas no computador. Tudo bem? Dentre os tipos de memórias existentes no computador, 5 são requisitados em prova. 5. Primeiro, memória ROM, Read Only Memory, memória somente para leitura. Principais características da memória ROM: a memória somente de leitura. O usuário não consegue inserir novas informações na memória. No máximo, ele pode mudar as opções existentes. Tem uma configuração de um modem que não está funcionando bem, eu vou lá e reconfiguro o meu modem. Mas não consigo criar uma nova configuração. Por isso que é chamada de memória somente para leitura. Segunda característica, é chamada de memória do fabricante. Por que memória do fabricante? Porque quem armazena as informações nessa memória é realmente o fabricante. Ok? Ele que vai colocar as informações lá, quais são os tipos de processadores, se essa placa-mãe consegue reconhecer, qual o fabricante, qual o ano de fabricação, qual o modelo da placa-mãe e assim por diante. São informações gravadas pelo fabricante no chip de memória ROM. E terceira característica, afastando um pouquinho, é chamada de memória permanente. Memória permanente. Por que permanente? Porque o conteúdo não será perdido quando o computador for desligado. Desliguei o computador, liguei novamente, as informações permanecem ali armazenadas. Ligo a máquina, aquele bip, pip, e aí acontece o quê? Vem lá o nome do MBIOS Megatrend, rodando o BIOS, rodando o POST, informação, quem é o fabricante, qual o ano de fabricação, qual modelo, aquele check-up geral, inicializou o computador. Beleza? Logo mais eu entro um pouquinho de detalhes sobre ela. Seguindo. Além da memória ROM, precisamos conhecer a memória RAM, ou RAM. Random Access Memory, memória de acesso randômico, memória de acesso aleatório, chamada de memória temporária. Principais características. A RAM também é chamada de memória principal. Por quê? Memória principal, obviamente, do usuário. Dentre as memórias do usuário, já que essa aqui é do fabricante, a principal é a memória RAM. Por que isso? Porque sem memória RAM, o computador não liga. Ok? Probleminha na memória RAM que mora próximo ao litoral, ou em área que tem muita fuligem, muita poeira, muitas vezes acaba a poeira entrando nos contatos e criando um mau contato. Os conectorzinhos, os encaixes nos slots e gerando um mau contato. Aí o técnico vai lá muitas vezes, retira, passa uma borrachinha, um soprador, encaixa e volta a funcionar tranquilamente. Ok? Então, principais características da memória RAM. Primeira, é a memória de leitura e escrita. Diferentemente da memória ROM, na memória RAM, o usuário escreve o que bem entender. Exemplo prático. Imagine que o Word já esteja aberto. Você começa a digitar. Aquelas informações que você está visualizando estão armazenadas na memória RAM, a memória temporária. Digita, manda imprimir, memória RAM. Mandou salvar, opa, uma cópia foi para o HD, para uma memória secundária, uma memória, entre aspas, permanente. Ok? Memória permanente por quê? Porque quando a máquina é desligada, o conteúdo não é perdido. Justo? Seguindo. Memória de leitura e escrita, chamada de memória do usuário. Por quê? Porque o usuário é quem efetua as atividades na memória. A memória RAM
ela vem como digamos assim, um grande armazém vazio. E o usuário vai armazenando, utilizando-se daquele armazém para lá guardar as informações que ele vai precisar. Ou até melhor, a memória RAM é quando você chega a uma biblioteca e a mesa está vazia à sua disposição. Você vai trazer para a mesa somente os livros que lhe interessem. Os livros estão nas estantes, estão na biblioteca, não estão na mesa ainda. Assim como no computador, os arquivos, os programas estão armazenados no HD. Você só irá executar aquele programa porque você necessita dele. Então você vai fazer o quê? Pegar uma cópia do HD e jogar para a memória RAM. Então o usuário é quem gerencia todo o conteúdo da memória RAM. Também chamada de memória de acesso aleatório, memória aleatória. Por quê? Porque existem as células da memória RAM onde o armazenamento nem sempre é sequencial. Muitas vezes eu tenho essa célula vazia e essa vazia, apaguei aqui, voltou para cá, não obrigatoriamente continuou. Então, onde existir espaço vazio, ela vai armazenando as informações que o usuário está executando. E, muito cobrada essa característica aqui, olha, chamada de memória temporária, pois o conteúdo é preservado enquanto o computador estiver ligado. Ou, é claro, enquanto o usuário estiver utilizando aquele recurso. Abri o Word, memória RAM. Digitei texto, memória RAM. Fechei sem salvar. Não precisei desligar. Retirei o Word, retirei o texto da memória RAM, eliminei o texto. Okay? O Word não eliminei porque ele está armazenado no HD. Justo? Mas o texto digitado foi descartado. Justo? Leitura e escrita. Memória do usuário. Memória de acesso aleatório e memória temporária. Terceiro tipo de memória, a chamada memória cache, onde existem dois tipos de memória cache, a cache interna e a cache externa. Porém, as principais características da memória cache ou das memórias cache são, primeiro ponto, são memórias muito rápidas, de altíssima velocidade. A memória RAM, ela não está dentro da CPU. Então ela trabalha a um clock, a uma velocidade, a uma frequência muito inferior à CPU. A CPU gerencia todos os aplicativos, gerencia todos os recursos de hardware. A memória RAM só está sendo utilizada pelo usuário para executar aquelas tarefas específicas. Mas a CPU está gerenciando mouse, teclado, impressora, conexão de rede, modem, o som que está tocando e assim por diante. Então a CPU trabalha a altíssima velocidade. A cache está dentro da CPU. Então precisa se aproximar ao máximo da velocidade da CPU. Então a cache é uma memória muito rápida, é uma memória temporária, pois o conteúdo será perdido quando a máquina for desligada, ok? Por ser muito rápida, é uma memória de custo alto, de custo elevado, memória muito cara. E além de ser muito cara, ou melhor, e por ela ser muito cara, ela vem no computador em pequenas quantidades. Pequenas quantidades. Daqui a pouquinho eu mostro essas pequenas quantidades para gente, ok? Olha ali no slide, já que eu estou tratando sobre memórias, slide para a gente. Temos lá, memórias. Primeiramente, memória ROM. Olha, exemplos de circuito de memória ROM. Falamos sobre a memória ROM da placa-mãe. Toda placa possui uma memória ROM, com software gravado pelo fabricante, com informações daquele equipamento e com instruções de funcionamento daquele equipamento. Beleza? Tudo bem? Então é chamado chips, ok? Plugado, soldado nas placas. Normalmente o tipo de memória ROM cobrado em prova é a memória ROM da placa-mãe. Tela mais uma vez. Temos lá, principais características, somente leitura, memória permanente e memória do fabricante. Dentro da memória existem alguns programas. Dentro da memória ROM existem alguns programas que foram gravados pelo próprio fabricante. São o BIOS, o POST e o SETUP. BIOS, POST ou POST, tanto faz a pronúncia, e SETUP. Dá uma olhadinha em tela, por favor. Dá uma pausa, faz uma anotação desse item aí. BIOS, Basic Input Output System. Sistema básico de entrada e saída. Sistema básico de entrada e
saída. Quando o usuário liga o computador, a memória ROM é logo acionada. Ok? E dentre os programinhas da memória ROM, o BIOS é o primeiro a ser executado. Basic Input Output System, sistema básico de entrada e saída. Quais são as funções do BIOS? Olha, o BIOS possui duas funções básicas. Lembrando-se, o BIOS é um programa que vem gravado pelo fabricante no chip da memória ROM. Beleza? Duas funções básicas. Primeira, identificar os principais componentes de hardware, do computador. Claro que o primeiro dispositivo que ele vai buscar é a CPU, ver se a CPU está funcionando. Verifica a CPU, verifica a memória RAM, verifica a placa de vídeo, verifica dispositivos de armazenamento, dispositivos de entrada e saída, I/O, faz aquele check-upzinho geral. Tá? Então ele faz a identificar os principais componentes do computador e, entre aspas, ensinar a CPU, ensinar a unidade central de processamento como funciona cada componente. Como funciona cada componente. Exemplo, quando eu ligo a máquina, o BIOS identifica tudo. Primeiramente, CPU. Se a CPU está funcionando, aquele bip, pup, depois de entrar a memória ROM, BIOS, BIOS post, bipou. Aí vai informar, CPU, a memória RAM é o dispositivo onde você vai buscar as informações a serem processadas e após processar pode responder, colocar nela novamente para poder reutilizar. Nós temos o HD, que é o principal dispositivo de armazenamento, que é nele que você vai buscar o seu sistema operacional. Você tem a placa de vídeo, que vai converter os dígitos binários em sinais luminosos para o monitor exibir. Você tem o dispositivo dispositivo de som, de áudio, placa de som, que vai converter os bits em sinais de áudio, sinais sonoros e assim por diante. Quer dizer, identifica tudo e fala CPU, HD serve para isso, placa de vídeo para isso, placa de som para isso, placa de rede para isso, placa de fax e modem para isso. É como se nós estivéssemos dormindo e eu acordar aquela informação, cérebro recebe as informações e começa a identificar, braço e mãos para pegar as coisas, pernas e pés para caminhar, sistema respiratório e assim por diante. Ok? É a função do BIOS. Liguei, ele identifica tudo e informa a CPU como funciona cada um daqueles componentes. Segundo item, o POST. Está lá dentro tela mais uma vez. Nós temos lá, POST, Power On Self-Test, autoteste ao ligar. Power On Self-Test, autoteste ao ligar. O POST, ele trabalha em conjunto com o BIOS. Qual a função dele? Olha, testar os componentes, identificados pelo BIOS. Então, o que ocorre? Enquanto que o BIOS identifica os componentes, o POST vai testar o funcionamento de cada um destes componentes. Mais uma vez, o BIOS vai identificar a CPU. O POST testa. O BIOS identificou a memória RAM. O POST testa. Mau contato. Bipando direto. Ou a placa de vídeo dá 3 bips ou 4 bips. Então acontece. O BIOS identifica e o POST testa o funcionamento. Acordei e meu cérebro identificou meu braço, mas dormi sobre o braço, circulação suspensa, o braço ficou dormente. Não consigo controlá-lo. Ok? Então o que eu faço? Tento mexer o bracinho lá, presinho. O POST testou, não está funcionando. Claro que com o tempo vai voltar a circular o sangue e vai voltar ao normal. Justo? Mas se eu tenho um dispositivo de hardware que não está funcionando e comprometa o computador ser inicializado, ele sinaliza para a gente. Beleza?
vai lá e informa, olha, drive de CD com problema, drive de placa de fax modem com problema, conflitando com um outro dispositivo e assim por diante. Então lembre-se, o BIOS identifica e o post testa. Terceiro programinha que já vem instalado dentro da ROM. Tela, o setup. Setup. Não temos uma definição, uma tradução caractere a caractere para setup. Temos somente uma definição para ela. Programa da memória ROM, onde o usuário pode reconfigurar os componentes do computador. Dá uma pausa aos interessados, anotem, ok? Ou até melhor, anotem também o conteúdo do quadro, já que esse material complementar estará disponível para vocês. Então, setup é um programinha que já vem gravado pelo fabricante e que possibilita que o usuário consiga fazer alterações nos componentes. Exemplo, imaginemos a seguinte situação. Você necessitou trocar sua placa de rede, por um motivo qualquer. Quando ligou a máquina, a placa de rede começou a dar gerar um conflito com a placa de vídeo. E quando dispositivos de hardware entram em conflito já na inicialização, ou um funciona e outro não, ou nenhum dos dois funciona. Então o que ocorre? Existe a condição de você acessar o setup, você liga a máquina e bipa, normalmente aparece no rodapé, pressione F2 para entrar no setup, ou pressione F10 para entrar no setup, a maioria é F2 e F10. Você vai entrar em uma área de configuração, onde você poderá reconfigurar. Olha, Raimundo, está acontecendo o seguinte, a minha placa de rede vem com a configuração 1. Essa configuração 1 está dando conflito com a minha placa de vídeo. O que eu faço? Modifico para a configuração 2. Salvo, reinicio o computador. Novamente, o BIOS irá identificar, o post irá testar. Sem conflitos, bem-vindo ao Windows. Ok? Ou um outro sistema operacional, qualquer que seja ele. Continua o conflito, você vai lá, olha, até resolver o problema. Não resolveu, troca o fabricante da placa. Ok? Ou pode ser um problema no próprio software da placa de rede. Troca a placa somente. Justo? Então o BIOS identifica os principais componentes. O post testa automaticamente esses componentes identificados. E o setup permite que o usuário possa fazer reconfigurações no hardware do computador. Justo? Tela mais uma vez seguindo a submemória. Vamos lá. Memória RAM. Módulos de memória RAM. Aqui ocorre o seguinte. Alguns usuários tratam os módulos de memória como pentes de memória. Só como gíria. Me consiga um pente de memória aí de 2 GB. Me consiga um pente de 1 GB. Ocorre o seguinte. No passado, os módulos de memória realmente se pareciam mais com pentes do que os de hoje. Porque os módulos de memória de hoje, eles são mais ou menos assim, olha. Formato até parecido com o pente, só que eu tenho os conectores diretamente aqui. Chamados contatos. No passado, ela era assim, olha. Tinha as perninhas para fora, digamos assim, parecendo realmente um pente. Então ficou apelidado como pente de memória. Ok? Mas de qualquer forma ainda lembra um pouquinho um pente. Então pente de memória ou módulo de memória. A memória RAM, ela funciona, como eu comentei, como uma mesa de trabalho. É na memória que o usuário irá executar todas as suas atividades, todas as suas tarefas. Computador desligado, memória RAM vazia, zerada. Liguei o computador, entrou a memória ROM em funcionamento, ok? Memória ROM, o BIOS identificou os componentes, o post testou os componentes e falou, olha, CPU agora é com você. Eu fiz a minha parte. É que nem o exemplo do ser humano acordando. Estou dormindo, saindo do repouso, vou acordar, então aquele check-up geral do pré-consciente. Quando eu cheguei no consciente, cérebro, agora é contigo. Você comanda olhar, respirar não que é voluntário, mas olhar, enxergar, comer, beber, as necessidades, caminhar e assim por diante. A CPU, uma das primeiras instruções dela é buscar o sistema operacional. Exemplo, buscar o
Windows, pois o Windows é o software, é o programa que vai criar uma interface para a comunicação entre o ser humano e a máquina. Linguagem humana, linguagem de máquina. Ok? Então, primeira instrução, buscar o sistema operacional. Esse sistema operacional normalmente está no HD. Ele vai pegar uma cópia do Windows que está no HD e vai jogar para a memória RAM. Por quê? Porque a CPU é muito rápida, memória RAM é rápida e o HD é lento. As memórias RAM do mercado hoje são 10, 20 vezes mais rápidas que o HD. Então, se a CPU se comunicasse diretamente com o HD, o desempenho da máquina seria comprometido. Então, existe uma peça interposta entre a CPU e o HD, que é a memória RAM. Ok? Aquela história. Poxa, vou até a biblioteca e vou ficar lendo de instante em instante, um aqui, outro ali. Não, eu pego o que eu preciso, coloco sobre a mesa e ali eu trabalho, desenvolvo as minhas atividades. Não preciso mais, devolvo para os seus devidos locais. Justo? Então, a primeira instrução é buscar o sistema operacional do HD e levar uma cópia para a memória RAM. E aí a CPU vai se comunicar com a memória RAM. As memórias RAM possuem tecnologias. Tá? Hoje em dia, o padrão de tecnologia da memória RAM para computadores domésticos é a memória RAM classificada como memória RAM DDR. DDR2 ou DDR3. Porque a DDR simplesmente foi de primeira geração, já é um equipamento, digamos assim, obsoleto. Um equipamento que deixa a desejar para os computadores atuais. Se eu tenho, Raimundo, eu vou comprar uma memória mais barata, mais lenta, vou comprometer o meu computador. A CPU se comunica com a memória. Não adianta uma CPU super, hyper rápida e uma memória que comprometa. Okay? Então tem que ser aquela parceria. Os equipamentos precisam estar em harmonia. Justo? Aí nós temos no módulo. Dá uma pescadinha mais uma vez, melhor em tela. Olha em tela. Temos lá alguns exemplos de módulos de memória. Por isso que são chamados de pentes de memória. E nós temos lá as principais características da memória RAM. Que são elas: memória de leitura e escrita. Memória temporária, pois o conteúdo será apagado quando o computador for desligado. Memória de acesso aleatório, pois o acesso não é sequencial. Onde existirem células vazias, as novas informações requisitadas pelo usuário serão armazenadas. E memória do usuário, pois é na memória RAM que o usuário executa as suas atividades. Ok? É na memória RAM que o usuário executa as suas tarefas. Mas vale a pena comentar um pouquinho mais sobre memória RAM. Apesar de, normalmente, em prova encontrarmos basicamente a questão, podemos afirmar que a memória RAM é um tipo de memória temporária, onde, após o computador ser desligado, todo o seu conteúdo é perdido. Resposta verdadeira. Ok? Mas a memória RAM, percebam como é que ela auxilia o usuário. Exemplo. Temos memória RAM, tecnologia. Vou colocar a tecnologia mais antiga, DIN, aqueles computadores fabricados até o século passado, ou século passado, iniciozinho desse século. Tecnologia DIN, que conseguia trabalhar uma frequência de 133 MHz. A DDR de primeira geração trabalhava a 266 MHz. E uma tecnologia menos utilizada, porém menos utilizada como memória RAM para usuário doméstico, porém muito utilizada para servidores de rede e placas de vídeo de alto desempenho. A chamada memória RDR, ou memória Rambus, que é o nome do fabricante. Que é uma memória mais robusta, que é uma memória com uma vida útil superior, suporta mais temperatura, por isso utilizada em computadores de maior desempenho. E trafegava a uma frequência de 399 MHz. Falar um pouquinho sobre elétrica, um pouquinho para física rapidamente. No Brasil, a rede elétrica possui uma frequência de 60 Hz, HZ. Percebam que aqui eu trabalhei com MHZ, MHZ, MHZ.
O M, que é uma palavra de origem grega, que representa mega, onde mega significa milhão, ok? E o Hz representa a frequência Hertz. Ele de frequência. Exemplo, o que são esses 60 Hz para entendermos por que uma tecnologia era tecnologia. 60 Hz significa que, desculpem aos colegas da área de exatas, mas eu explico assim para ficar mais fácil a compreensão do usuário. Ok? Sabemos que na corrente alternada funciona um pouquinho diferente. Mas exemplo, olha, no intervalo de 1 segundo, quando o usuário acende, ou melhor, liga o interruptor, a lâmpada acende, confere? Mas na verdade ocorre o seguinte, olha, começa a executar esses ciclos assim, olha. Desligada, 0, liguei, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. São executados 60 ciclos por segundo. É o que classifica como 60 Hz. Sabemos que, na verdade, na corrente alternada, ela acende em cima, acende embaixo, pisca 120 vezes. Mas é só para o usuário entender. Poxa, acende, apaga, acende, apaga. Como é que eu não percebo, Raimundo? É tão rápido que o olho humano não consegue capturar essa informação. Mas se você viaja, vai para um local mais distante e enxerga um local iluminado, você percebe as lâmpadas piscando. Ok? Dá para perceber piscando. Isso, normalmente, tem aquelas lâmpadas incandescentes, as lâmpadas amarelinhas. As lâmpadas fluorescentes não, porque tem o reator, que converte a corrente alternada em corrente contínua. Então, a princípio, tem que funcionar sem piscar. Que às vezes é porra, você está em sala de aula, aquela lâmpada lá piscando pra caramba, mais do que uma lâmpada, uma lâmpada incandescente. Ok? Seguindo aqui. Então, o que ocorre? Se a memória RAM, se o pente de memória fosse uma lâmpada, ela piscaria quantas vezes por segundo? Poxa, se fosse 133 Hz, piscaria 133 vezes por segundo. Mas são 133 MHz. Significa que ela piscaria 133 milhões de vezes por segundo. Poxa, Raimundo, mas memória não é para ficar piscando lâmpada, verdadeira. Memória é para quê? É para executar tarefas, executar atividades. Então, trazendo isso aqui um pouquinho para o mundo da informática, imaginem, o Word, para ser trazido do HD para a memória, o Word, eles exigem que sejam executados 1.330.000.000 de ciclos desse aqui, olha. O Word para carregar inteiro na memória. 1.330.000.000 de ciclos. Poxa, Raimundo, você usa a memória DIMM, que trafega a 133 milhões, olha aqui na posição correta, 133 milhões. Eu vou levar quanto tempo para carregar o Word? Divido 1.330.000 memória DIMM levaria 10 segundos para carregar o Word. Aí se fosse uma DDR que trabalha a 266 MHz, quanto tempo eu levaria? Da mesma forma, olha, dividindo aqui daria 5 segundos. E se fosse uma memória RDR que trabalha a 399 MHz, levaria aproximadamente 3,3 segundos. Isso aqui é para nós percebermos que, a depender da tecnologia de memória que eu utilize, isso vai fazer com que o desempenho do meu computador seja superior. Ok? Detalhe. A memória DDR2 trabalha no mínimo a 400 MHz e a DDR3 trabalha no mínimo a 800 MHz. É por isso que a DDR já não existe mais no mercado. Somente ou DDR2 ou DDR3, pois não adianta uma CPU top de linha e uma memória que deixe a desejar. Justo? Até o próximo bloco.